Oi, gente, tudo bem? Eu passei uma noite muito difícil. Hoje é um dia daqueles que eu tô em crise, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês, porque eu acho que a gente tem que ser muito sincero e mostrar a realidade, tanto de como a gente enfrenta as nossas doenças crônicas, dos dias que a gente está mal e dos dias que a gente consegue superar. Essa noite foi uma noite muito difícil, eu tive uma crise de fibromialgia. Eu ainda estou na crise, acabei de tomar mais uma medicação. E tô quietinha aqui, meu marido tirou meu filho de casa, saiu de casa, porque é um momento que a gente precisa ficar sozinha, porque quanto menos aborrecimento a gente tiver, é melhor. Então, graças a Deus, a minha família entende muito bem essas minhas limitações e eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi numa palestra na qual eu fui semana passada e me chamou muita atenção. Uma frase de toda a palestra e eu fiquei pensando sobre aquilo, do quanto as pessoas buscam a felicidade enquanto deveriam prestar atenção na alegria. E eu achei isso assim tão interessante que eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como assim as pessoas buscam tanta felicidade e esquecem a alegria. E na verdade a gente confunde muitas vezes os conceitos, né? A gente acha que estar feliz é estar alegre ou vice-versa. E hoje eu quero falar sobre a alegria versus felicidade. Por que nós sofremos tanto? Principalmente os portadores de doenças crônicas, de depressão, pessoas que têm câncer, fibromialgia, lúpus, paralisia, transtornos mentais. O que eu quero passar para vocês? Hoje eu tô bem abatida, gente. Mas eu preciso gravar assim mesmo porque eu não quero perder essa oportunidade de falar. Porque isso tem sido muito bom para mim e eu tenho compartilhado em alguns grupos, quando o assunto é pertinente, algum dos vídeos que eu faço, isso tem sido tão bom. Algumas pessoas têm se identificado, têm se motivado. Então eu quero falar para você primeiro sobre a alegria. Que a gente confunde muito com felicidade. É possível o doente crônico conseguir as duas coisas. Só que, principalmente o depressivo, ele tem muita dificuldade de ter essa sensação de plenitude, de felicidade. Ele se sente impotente, ele se sente triste o tempo todo, angustiado. E, na verdade, a alegria ela é um estado de satisfação e de vivo contentamento. Eu achei tão linda essa definição. Ela é um estado de contentamento, de júbilo, de prazer. E essa alegria, ela transborda, ela não cabe dentro do peito. Ou seja, a alegria ela já está dentro de nós. Só que a gente fica buscando a felicidade que está fora. Por isso nós sofremos. A alegria, ela é um sentimento de plenitude e satisfação interior. E a gente fica buscando a felicidade nas coisas que estão fora. A alegria, ela é uma emoção. E ela é uma emoção oposta à tristeza. Então a gente acha assim, eu não tô feliz, então eu tô triste. Não, não é assim. Se a nossa alegria, se nós não atentarmos, se nós não olharmos para a nossa alegria,
que está dentro de nós, aí sim nós vamos nos sentir tristes. Por quê? Eu estou lembrando agora de um texto que a Bíblia fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não fala que a felicidade que o Senhor nos dá é a nossa força. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. E se Ele está dentro de nós, a alegria está dentro de nós. E a alegria, ela é essa emoção. O meu vídeo ele vai terminar agora e eu vou completar. Então, gente, eu achei interessante porque a alegria, ela é uma emoção intrínseca ao ser humano. E essa emoção física e emocional, ela é provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento ou um acontecimento, um fato que aconteça. E eu quero ler aqui uma tese que é muito conhecida na psicologia. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, mas é a tese do psicólogo Robert Plutchik. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele diz que o ser humano ele possui 8 emoções, que são confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Então, por que a gente tem que cuidar das emoções? Porque ela nos leva a reagir diante de algum acontecimento, de algum estímulo. Então, nós temos essas 8 emoções dentro de nós, e quando existe um estímulo, a gente ouve muito falar dos gatilhos, né? Quando existe algum estímulo positivo ou negativo, nós reagimos com os sentimentos, com essas emoções. O sentimento ele é consequência das emoções que estão dentro de nós. Então, etimologicamente, emoção vem do latim, que significa exmovere, que significa mover para fora, ou afastar-se de. Então, se a gente tem confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão ou antecipação, essa emoção, quando ela é estimulada, ela se move para fora. Então, diante de uma situação de estresse, por exemplo, a emoção que vai sair de nós, vai para fora, é a raiva, é a tristeza. Quando nós somos estimulados positivamente, quando algo de bom acontece, essa emoção interna que sai para fora é a alegria, é a surpresa, é a confiança. E eu achei isso extremamente interessante e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. A minha pergunta é, porque eu me fiz essa pergunta, o que você tem movido para fora diante dos estímulos que nós temos todos os dias? Todos os dias nós sofremos algum tipo de estímulo. É alguém que passa e fala alguma coisa que não nos agrada, é alguma coisa que acontece inesperada, ou é uma preocupação que a gente tem e aí a gente coloca para fora aquela sensação de ansiedade porque a gente sofre antecipadamente, porque essa emoção da antecipação a gente atrai, é como se a gente quisesse trazer o futuro para o presente, e a gente vivencia isso e de uma maneira errônea, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, o que você tem lançado para o universo? O que você tem colocado para fora?
Você tem colocado confiança diante das dores, do sofrimento, diante das dificuldades que a gente enfrenta? Ou você tem colocado o medo? Será que é o medo, né? A Alessandra Bicas, ela me deu uma sugestão para falar sobre a fibromialgia e o medo da morte. Então, as nossas doenças, elas têm a possibilidade de estimular essa emoção que a gente tem internamente. E geralmente algumas pessoas, por conta do excesso de dor, da dor generalizada que a gente sente, a gente coloca o medo para fora. Outros colocam a raiva porque não aceitam a situação. Mas outros, como eu estou tentando fazer, eu estou tentando estimular a minha confiança. E é o que eu estou tentando fazer com vocês nesse momento, falando das possibilidades que a gente tem de superação. Então eu quero estimular a confiança para que você tenha a alegria de saber, olha, eu passo por essa situação, mas eu vou conseguir superar. Por quê? Porque a gente vive, pessoal, a lei da causa e efeito, né? O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é certa. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, se você estimular a raiva, a aversão, porque isso acontece muito, e naturalmente a gente tem a tendência de quando, no momento de dor, no momento de tristeza, a gente sofre esse estímulo externo e nós permitimos que esse tipo de emoção seja projetada para fora. Então, qual é o meu papel aqui nessa tarde? Eu ainda nem consegui sair da cama, gente. Eu saí sim para fazer algumas coisas, mas devido à crise, eu achei melhor eu respeitar os meus limites hoje. Mas eu quero falar para você o seguinte: diante do estímulo da dor, do sofrimento, do luto, da perda, deixa que a emoção da confiança seja projetada para fora. Porque eu acho que ela é uma das emoções mais importantes que nos auxiliam na superação das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas doenças. Embora cada um sinta ou administre as suas emoções de maneira diferente, é exatamente essa administração que das emoções e que vai mostrar o quanto de saúde emocional nós temos. Eu lembro que quando eu fiz a minha formação em psicanálise, a parte que eu mais gostei, uma das, né, que eu mais gostei de estudar foi sobre inteligência emocional. Mas a teoria é linda, né? Colocar isso em prática já é mais difícil. Nós precisamos entender que emoção e sentimento são coisas diferentes. E é isso que eu achei incrível na palestra que eu assisti. E, claro, ele não falou sobre isso, mas uma frase me fez pensar sobre todas essas coisas. Porque as emoções, gente, elas são os reflexos diante dos acontecimentos diários que acontecem na nossa vida. Ela é uma resposta física e natural, química, comandada pelo nosso cérebro. Então, o que acontece? Um fato ruim aconteceu, ou eu acordei mal, ou eu sofri uma perda,
nós vamos ser estimulados e o nosso cérebro vai reagir. E na medida que o nosso cérebro reage, porque nós pensamos, nós temos a capacidade cognitiva. Então, à medida que o nosso cérebro reage, essa emoção que está lá dentro, essas 8, existem mais, mas segundo aquele psicólogo que eu disse para você, nós vamos projetar para fora essas emoções. Então, você sofre o estímulo, o cérebro reage, a emoção adequada a cada caso, se for positivo, ele vai reagir com alegria, com satisfação, com plenitude, mas se for um estímulo negativo, ele vai reagir com a raiva, com a desconfiança, com a aversão, e é de acordo com a experiência de cada um. Então, por que é importante nós buscarmos a maturidade? Porque na maturidade a gente passa a ser mais racional. A gente busca a saúde emocional. A gente para de viver muito com a emoção, de querer botar para fora, explodir, e começa a fazer com que o nosso cérebro reaja adequadamente e com razoabilidade e proporcionalidade àquela situação que nos foi imposta. Os sentimentos, eles são definidos como a observação dessa emoção que está dentro de nós e das reações que são provocadas por elas. Então, nós precisamos, gente, ficar atentos. Agora, a felicidade que todo mundo procura, e é incrível, gente, eu achei incrível essa diferença. Nós precisamos olhar para dentro porque o mais importante está dentro, que são as emoções. E a gente busca a felicidade. E a felicidade que a gente busca, geralmente, ela está nas coisas. São nas coisas palpáveis, tangíveis. E aí vem as frustrações. Porque quando não conseguimos, eu não consigo fazer aquele relacionamento dar certo, ou eu sou frustrada no meu trabalho, ou eu não consegui fazer aquela formação acadêmica que eu gostaria, eu não consegui adquirir aquele bem que eu tanto almejava. Então, esse sentimento, ele é a resposta que move o nosso cérebro a reagir com as nossas emoções. Então, a felicidade ela não é alcançada quando nós não alcançamos os nossos objetivos externos. Olha que interessante isso. A felicidade ela é um momento durável de satisfação, ou seja, ela tem um tempo determinado. Um exemplo prático. Lança um celular novo. Você compra aquele celular de última geração que custa uma fortuna. 6 meses depois, tem o lançamento de um novo celular melhor do que aquele, e aí a sua sensação de satisfação e felicidade por adquirir aquele bem móvel, ele já fica abalado, porque agora o seu se tornou inferior. Então, você vai buscar novamente um estado de felicidade ao adquirir um outro aparelho melhor, mais avançado. Isso é um exemplo básico, mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. É um relacionamento, por exemplo, um relacionamento que não dá certo, e aí você acha que isso te tornou infeliz porque você se sentiu frustrado com aquela situação e porque você está sofrendo, você quer que o outro sofra. Então você se envolve imediatamente com qualquer pessoa apenas para mostrar para o outro que você está bem. Quando na verdade nós deveríamos pensar que de repente um relacionamento não deu certo, mas a amizade ela pode permanecer. Se nós tivermos maturidade, talvez não sejamos capazes de manter um relacionamento conjugal
mas a amizade ela permanece, porque olha o histórico que você viveu com aquela pessoa. Às vezes você tem filhos, é um vínculo eterno com aquela outra pessoa. E ao invés de você viver em pé de guerra, faz o seu cérebro funcionar, faz o seu cérebro reagir e estimular a sua emoção que está internamente e dizer para você que para você ficar confiante que essa situação ela vai passar. Não deu certo, vira a página e começa outra história. Mas não para ferir o outro, mas sim para você conseguir dar continuidade na tua vida de maneira natural. E a alegria, ela não vai ser abalada pelo fim de um relacionamento. A felicidade, sim. A felicidade, ela vai ser abalada porque ela estava vinculada àquela outra pessoa. Mas a alegria, ela permanece quando você lembra dos bons momentos que você teve com ela. Então, esse estímulo é algo essencial para a nossa saúde emocional. E, gente, quando nós entendemos que a felicidade ela é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo ele se sente assim plenamente feliz naquele momento, ele se sente plenamente realizado naquele momento, para ele não há nenhum tipo de sofrimento. Só que isso é uma utopia. É uma utopia. E aí eu quero compartilhar com você aqui, com base nessa informação, um pensamento freudiano que diz que ele defende o seguinte, que todo indivíduo ele é movido pela busca da felicidade, ou seja, aquilo que está fora. Mas essa busca, segundo Freud, seria uma utopia, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, porque o mundo real, gente, ele traz muitos problemas e onde a pessoa pode ter experiências negativas, como fracasso. Então, gente, para finalizar o meu vídeo hoje, eu quero dizer para você, a felicidade que você tanto procura e às vezes você se frustra porque não consegue ou porque ela chega, mas ela é passageira porque ela tem um tempo de duração, ela não é a mesma coisa que a alegria que já está dentro de você. Então, diante de qualquer estímulo, de qualquer coisa que aconteça, por pior ou melhor que seja, projete para fora as emoções que já estão dentro de você. Todas elas, de acordo com o estímulo que você receber. Procure projetar as boas emoções. As ruins, deixa que a gente trabalha para a gente alcançar a maturidade física, mental e alcançar a inteligência emocional que vai nos levar além. Beijo de luz para você. Deus te abençoe.